Primeiro ano, vamos que vamos. Como é que foi a semana? Mais uma semana aí dessa maneira, né? Apesar de que já algumas coisas já estão funcionando e eu mesmo já estou trabalhando a todo vapor, além de trabalhar muito aqui, com tanta novidade, eu no estado também já estou a todo vapor. E tomara que isso acabe logo e acabe tudo bem, né? Agora em filosofia, continuando no módulo 1, capítulo 3, nós vamos falar da filosofia medieval. Até parece que vai haver um embate aí, né? Filosofia com o momento da Idade Média. Então você já tem que saber que alguma coisa vai dar errado por aí, né? Vai ter que ter alguma coisa que precisa acontecer. Como? Você deve estar se perguntando como que isso ocorre. Filosofia ligada à razão. A Idade Média marcada muito, principalmente na Europa, né, no Ocidente, marcada muito pela Igreja Católica. E a Igreja Católica com a persuasão e uma maneira muito persuasiva ideologicamente no cristianismo sobre a população. E então parece que é uma coisa distante da outra, né? Agora tem algumas coisas que são pontuais para a questão de simulado, vestibular, da qual você tem que saber, porque o raciocínio já vai te levar a entender que vai haver um problema, né? Em relação a isso aí. Porque o autor começa assim, dentro da filosofia medieval. Com a proibição do ensino de filosofia no Império Romano por Justiniano, em 529 depois de Cristo, restou aos filósofos redigir comentários sobre obras já escritas, no caso Aristóteles. E aí essa prática foi passada aos árabes, que preservavam assim como o estudo e as obras de Aristóteles, que foram retomadas pelos cristãos lá no século XII. Então você está vendo, a Idade Média, normalmente ela é marcada, não efetivamente assim como pontual mesmo, mas do século V até o século XV são 1000 anos. Então, para quem assistiu aí o filme Nome da Rosa, você já deve ter assistido isso anteriormente. Para quem estudou aí, quando a Cláudia deve ter assistido isso, esse filme mostra que esses escritos da filosofia, eles foram escondidos durante muitos anos e até colocado veneno nas bordas desses escritos, porque se a pessoa tivesse contato, ela acabava morrendo para não disseminar mais esse tipo de conhecimento. Então é mais ou menos por aí que vocês estão vendo. Aí com o surgimento, continuando, com o surgimento e ascensão do cristianismo, surge uma nova perspectiva de vida e uma nova visão de mundo. Há uma certa tensão entre a visão do mundo grego-romana e a visão cristã. É claro que vai surgir esse embate e essa visão. Um era totalmente racional e agora é voltado para o cristianismo. Tem coisas que nós entendemos que a gente acredita e entende e vive aquilo porque nós temos fé, porque tem coisas que não são comprovadas, então vai ter esse embate mesmo. Então, apesar disso tudo, alguns filósofos gregos, eles já tinham ideia que se encaixavam no monoteísmo. Por quê? Você vai falar, uai, sério? Por quê? Por causa do demiurgo. O que é o demiurgo? No platonismo, lá em Platão, Platão falava assim, o demiurgo, um artesão muito inteligente que cria no mundo, que cria o mundo para a difusão do bem, entre seitas cristãs, ser intermediário entre Deus e os seres humanos, responsável pela criação do mal no mundo. Então, assim, eles acabam tendo isso, porque o demiurgo, enquanto formador do universo, no Timeu de Platão, Deus como primeiro motor imóvel e origem do movimento em Aristóteles. A ideia de uno, de intelecto dos neoplatonistas, as visões monistas e panteístas dos filósofos da natureza de Mileto, dos materialistas atomistas e dos epicuristas, essas ideias
atentavam de certa forma contra o politeísmo. Assim, demiurgo, platônico, dá uma forma material que ali já estava. O Deus cristão, ao contrário, cria o mundo a partir do nada. Então tem esse embate aí. Eles conheciam, eles já tinham essa noção aí, né, desse Deus uno, que cada um vai criar, porque para os filósofos, e assim, resumidamente nisso que eu li, para os filósofos que do período pré-socrático, eles acreditavam em uma coisa só, que tudo derivava da arqué. Então, a arqué é um elemento primordial. Então, aí em Platão nós temos o demiurgo, que era aquele que criava todas as coisas. E tem isso aí. Agora, o Deus cristão, ao contrário disso tudo, que de todos os outros, ele vai criar todas as coisas a partir do nada. Então isso aí já muda um pouco isso. Enquanto que para os gregos, os problemas a ser resolvidos era de geração e movimento, no caso aí, o paradoxo que existe entre aí, Heráclito e Parmênides, aí os cristãos tinham de se confrontar com o quê? Com a ideia da criação do nada. É aquela volta que eu acabei de falar, que o teórico está fazendo. Quando você pegar o livro e você me ouvir dando essa aula e olhar, vão colocando aí para vocês entenderem cada parágrafo. Porque quando ele está falando isso, ele está falando desses filósofos pré-socráticos, que eles acreditavam nessa arqué. Então, e depois vai haver esse confronto aí de Parmênides com Heráclito, que o ser é e o ser não é, e quando deixou de existir, então não é ser mais, que aí vocês se lembram, né? E aí, então, esses estudiosos, eles vão falar o seguinte: podemos dividir a filosofia medieval em duas épocas, a patrística e a escolástica. Daqui, anteriormente, o que eu li acima, o que eu expliquei para vocês, é muito tranquilo. Agora aqui, se vocês começarem a ver, vocês vão ver que são questões que vão ser pontuais em simulado e para o vestibular. Então, a filosofia medieval, isso aí você tem que saber, ela é dividida aí em duas épocas, que é a patrística e a escolástica. O autor põe assim, em duas épocas. A patrística, apesar de ser posta geralmente como medieval, aconteceu no final da antiguidade, durante o período da decadência do Império Romano. Então, a decadência do Império Romano, quando ali, bem na antigo, porque que vai até o século V, não é? A Idade Antiga. Então, pega um pouco do final da Idade Antiga para começar a Idade Média. Por isso que eles falam assim, mas é dividida nessas duas partes, tá? Que é a patrística e a escolástica. O domínio das religiões e do pensamento monoteísta ainda persiste. O cristianismo conviveu também com o judaísmo e posteriormente com o islamismo, tendo todas essas culturas contribuído para a manutenção da filosofia. Então é esse ponto que já está ainda que eles pegam todas essas crenças, todo esses amparos que tem dessas outras culturas. E acaba então sofrendo essa influência. Agora o autor coloca assim: então quais são os principais problemas da filosofia medieval? Eu já vou ter uma ideia, porque eu acabei de ver, eles vão ter que tentar enfrentar isso aí. Então aí, a partir disso, então vai surgir duas fontes, que são os realistas, né, e os nominalistas, que também vocês vão ter que entender. Nós acabamos de ver aqui da época medieval, nós temos duas épocas, que é a patrística e a escolástica. E agora, então, nós vamos ter duas correntes dessa problemática que tem que ser resolvida aí na Idade Média, que são os realistas e nominalistas. Olha aqui como que os autores colocam. Entre os problemas que são enfrentados pelos filósofos medievais está o embate entre quem? Realismo e nominalismo. O próprio nome já me dá uma ideia, que eu gosto sempre de falar, vocês já devem ter até decorado isso. E ele ainda acrescenta mais o debate dos universais. Os problemas da origem do mal, da alma e da imortalidade,
do livre-arbítrio, da providência, as provas da existência de Deus e a relação entre a fé e o saber. Isso aí é um problema. Olha aí para vocês verem. Depois vocês acompanham aí para vocês verem. Os problemas de origem do mal, da alma, da imortalidade, o livre-arbítrio e providência, as provas da existência de Deus e a relação de fé e de saber. Além do caso também do problemática que vai surgir aí da ética, o valor dos desejos, como o mundano e a ideia de redenção e salvação. A ética cristã, presta atenção agora, ele jogou toda a problemática, ele põe assim, a ética cristã caracteriza assim, com uma oposição ao mundo natural. Então é claro, eles vão se opor. Quem está comandando esse mundo medieval com força maior é a Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente, ok? Então, ela vai se opor a esse mundo natural. Os cristãos colocam-se de maneira ainda bem mais radical diante da vida cotidiana. Enquanto que os epicuristas e os estoicos renegam certos prazeres, que isso aí vocês já viram, eu acho que em literatura vocês viram alguma coisa com isso, vão ver ainda comigo também sobre os epicuristas, os estoicos. Eles vão com oposição mais radical diante do cotidiano. Enquanto que eles vão renegar, né, esses prazeres em prol de uma vida que siga os preceitos de uma razão presente na própria natureza. Então eles vão negar não por isso, mas por quê? Não por aquilo que a igreja diz, mas eles renegam esses prazeres, os prazeres em prol da vida que siga preceitos de uma razão. Aí põe assim, ó. Os cristãos vivem um embate mais agudo por conta da separação entre Deus e a natureza. Não apenas os prazeres físicos, mas o mundo natural como um todo é negado. O que é a problemática que o autor está colocando aqui? Ele vai falar assim, ó, gente, nós temos aí alguns que ele coloca aqui, ó, os epicuristas e os estoicos, eles deixavam de fazer alguma coisa em prol da razão que era presente. Não, eu não faço porque assim, eu tenho que ter uma vida assim, assim, assim. Então, eles pegam aquilo como embasamento racional para ter uma vida. Agora, o cristão, ele vai viver um embate muito mais agudo. Porque ele quer separar literalmente aquilo que é mundano daquilo que é de Deus. Aquilo que é natural, aquilo que é de Deus. Por isso que ele coloca assim, problemas na filosofia medieval. Aí assim, o problema dos universais retoma a questão grega da relação entre os objetos sensíveis e as ideias ou conceito que temos dele. 2 pontos. Como separo entes individuais de outros no mundo? Considerando que também temos conceitos gerais sobre eles. A ideia de homem, associamos João, que é um homem. Marcelo, por sua vez, também é homem. Mas João e Marcelo são indivíduos diferentes. Afinal, o que é essa ideia de homem? O mesmo ocorre com a realidade de conceitos não sensíveis, como a alma e número. Não vemos números andando por aí, apenas coisas, quantidades por meio deles. Então, quem é que falava isso? São os universais. Eles colocavam dessa maneira. Não tem como universalizar a coisa, a grosso modo. Tem como eu falar, pelo fato de Marcelo ser homem e João ser homem, mas eles são indivíduos diferentes. Aí entra quem? Aí entra os realistas. Os realistas, olha aqui, tendem a ressaltar a existência concreta desses conceitos. Realista, concreta. Então ele vai tentar colocar esses realistas. São chamados de realista
porque ele vai pegar aquela existência concreta de conceitos. Para eles, assim como existem homens, existem números e almas, porque os universais eles pegavam tudo. Os realistas ele vai falar, ó, existem homens, existem números e existem almas. O realismo mais radical chega a afirmar que não há verdadeiramente vários homens, mas apenas um, sendo todos os homens emanações desse homem original. Então ele vai falar assim, para os realistas ainda tem uma corrente que vai falar que ainda existe esses radicais que vai falar que todos emanaram de um homem só. Para nós isso até mais muito para nós cristãos, né? A gente entende isso de boa em relação a isso aqui. Surge então o problema da diferenciação dos indivíduos. Se Platão é homem e Sócrates é homem, apenas um homem. Há apenas um homem. Então Platão é Sócrates, o que é um absurdo. Outro problema do realismo radical é de ordem teológica. Vê que esses realistas, para eles, ele vai falar, não tem condições disso. Aí, exceto os radicais, né? Que chegam a falar que todos emanam de um. Outro problema do realismo radical é de ordem teológica, pois ele flerta com panteísmo. O que é isso? Era uma doutrina filosófica caracterizada por uma extrema aproximação ou identificação total entre Deus e o universo, concebido como realidades conexas ou uma única realidade integrada. Então, esses radicais, eles vão falar assim, pois eles flertam com o panteísmo. Uma heresia para a igreja. Por conta disso, os teóricos realistas posteriores, como Alberto Magno e Tomás de Aquino, serão formas moderadas do realismo. Porque eles vão a partir desse prisma. Tem aqueles radicais que vão seguir uma linha e outros que ainda não. Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, tenta pegar esses exemplos que surgem aqui no livro, que eu acredito que vocês não vão ter dificuldade não. E aí, os nominalistas, então? É uma corrente iniciada com Rosselino. Os conceitos universais não existem. Existem apenas indivíduos. Então, ele vai contra também. Ele vai falar, o conceito universal não existe. Existe o que é individual, os indivíduos. Os universais surgem após o contato com o sopro da voz. Por esse motivo, a doutrina nominalista entra em conflito com a Trindade. Se há apenas um indivíduo, o dogma da Trindade exige não um, mas 3 deuses. Que é Pai, Filho e Espírito Santo, não é a Trindade? Então ele vai ter um embate com isso aí, os nominalistas. Surge assim um esforço filosófico para adequar a teoria aos dogmas cristãos. A versão mais acabada do nominalismo é elaborada por Escoto e Guilherme. Surge com eles a ideia de que universais sejam signos ou ideias mentais de coisas individuais. Às vezes parece meio complicado, mas se você depois ler e você pegar algumas questões, como vai ter posteriormente, você vai ver que não é difícil, porque eu tenho que pegar o quê? Problemas advindos disso, mas que vão parecer correntes, como os realistas e os nominalistas, e vai haver 2 épocas, que é a patrística e a escolástica, tá? Um abraço, muita saudade.